Jornal 91. As primeiras informações do Com a dia. forte alta de casos de Covid em Curitiba, a cidade está se reorganizando e organizando a rede pública de saúde para evitar o colapso nos atendimentos. É um drama que vive a população da nossa cidade, infelizmente. Não só aqui, mas do estado também. Olha, é mais um degrau, né? Só que não é pra cima esse degrau Infelizmente. da pandemia. Ele é um degrau pra trás, mas de alerta, de cuidado. Então é importante que você que está em casa, você que está nas redes sociais, acompanhem aqui o que disse ontem a secretária de Saúde de Curitiba em entrevista coletiva, da qual participou o Jornal 91 aqui pela Rádio 91 FM. A coletiva foi ontem à tarde online, né? Toda a mídia curitibana e brasileira, tinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, também participando aí desta coletiva. As mudanças, exatamente para diminuir o fluxo de pessoas com quadros leves na rede municipal de saúde e com o risco de se infectar com a Covid-19, principalmente nas UPAs, né? Nas unidades de pronto atendimento, que tradicionalmente recebem um número grande de casos que não são de urgência, nem de emergência médica. Geralmente quem vai para a UPA é uma pessoa que está com uma dor de cabeça, está com uma gripezinha. Não estou fazendo trocadilho nenhum aqui, porque eu respeito muito essa questão da pandemia. As pessoas, as gestantes, enfim, né, são pessoas que têm algum problema, que não a Covid-19, e vão para a unidade de pronto atendimento, né? Afinal de contas é ali que está o médico. E como a gente sempre diz, né, a doença não bate na porta para dizer que você está doente. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: se você não tem um problema mais grave, não vá para as unidades de pronto atendimento, que vão funcionar a partir de hoje em um novo sistema. Então as UPAs do Cajuru, Boa Vista, Sítio Cercado, Campo Comprido e SIC passam para um sistema híbrido. Como é que é esse sistema híbrido, segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba? Elas vão funcionar como centros de internamento para casos de Covid-19, além do pronto atendimento para casos graves de outras doenças. Então é importante que você tenha em mente isso, que você coloque isso na sua cabeça, porque é uma reorganização da saúde pública em Curitiba, exatamente para que estas unidades, para que haja mais espaço para atender as pessoas infectadas com o novo coronavírus, porque senão a saúde de Curitiba entra de fato em colapso. E nós temos que falar aqui, reforçar a questão da prioridade. A prioridade para quem está com a Covid-19 e quem busca esse tratamento e esse internamento agora nas UPAs. Por isso, os casos leves e moderados, eles serão redirecionados para outras unidades básicas de saúde e que passarão a funcionar como um pronto atendimento e para a central 3350-9000. Se de repente você tem algum probleminha de menos gravidade, 3350-9000 para você buscar aí a informação. O importante desta informação da secretária, como você falou bem, Flávio Krieger, é que as pessoas só procurem realmente as UPAs se tiverem alguma coisa grave, né? Ou então que sejam portadores aí do vírus da Covid-19. Caso contrário, tem outros procedimentos e outros locais para atendimento. E algumas UPAs não vão atender você nesses casos mais leves. A gente acabou de explicar aí para você. Se você tem dúvida, dá uma ligadinha lá no 3350-9000. O site da prefeitura tem todos os detalhes. 42 unidades de saúde passam a funcionar como pronto atendimento para casos leves e moderados de urgência e emergência médica. Então algumas ficam só para a Covid-19 e outras para estes casos mais leves. Como o número é grande aqui de locais, de unidades de saúde, eu sugiro que você procure o site da Prefeitura de Curitiba para saber quais são estes locais. www.curitiba.pr.gov.br. Ontem, a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Ursulac, anunciou estas novidades em entrevista coletiva, da qual participou o Jornal 91, estive presente em entrevista coletiva online. Agradeço, a Prefeitura de Curitiba pelo convite, por participar desta importante coletiva. E a pergunta, a grande questão
exatamente é porque continua esse nível máximo de alerta na bandeira laranja, ainda na bandeira laranja, e me chamou muito a atenção em relação aos números. A pergunta que eu fiz ali para a secretária de saúde é se haveria a possibilidade de Curitiba, por exemplo, mudar para a bandeira vermelha, ou seja, um fechamento total, um lockdown, né? Mas não esse lockdown que as pessoas estão dizendo aí que foi o decreto estadual, que não foi um lockdown. Eles estão confundindo o lockdown com a restrição das 8 às 5 da manhã de ninguém andar na rua. Ninguém nem poder estar na rua, comércio fechado, não poder vender bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica. Isso não é lockdown, gente. Lockdown para tudo, simplesmente, né, Flávio? O lockdown só ficaria aberto aí, por exemplo, o supermercado, ficaria aberta a farmácia, os postos de combustíveis. Vamos ouvir a resposta da secretária de saúde de Curitiba, Márcia Ursulac. Ela falou que nesse momento crítico da pandemia, as pessoas continuam saindo à toa, aglomerando. E aí, essa questão sobre o risco da bandeira vermelha. Vamos ouvir a secretária de saúde aqui no Jornal 91, são 7h26. Várias atividades precisam ser mantidas, a gente discutiu várias restrições, inclusive as pessoas se atrapalham muito com algumas coisas, que a gente entende que a sociedade não pode parar de comer, o posto de combustível precisa funcionar, as pessoas, o transporte, é muito difícil porque as pessoas, apesar de todos os apelos que a gente faz, permanecem circulando em grande parte ainda por conta, claro, dos serviços essenciais, mas também muita gente circula sem necessidade. O vírus adora aglomeração, gente. Os bares continuaram abertos, a nossa guarda municipal, a polícia militar não aguenta mais, gente. Não, a gente vai lá, fecha o bar, 2 horas, no outro dia está aberto de novo. Então, assim, uma sociedade que não está dando bola para o problema. O problema é grave. As pessoas só vão valorizar quando tiver uma pessoa precisando de leito do TI, não tiver mais. Quando tiver alguém que não vai ter para onde correr. Aí o apelo da secretária de saúde de Curitiba, Márcia Ursulac, que é o que a gente vem falando aqui. Aliás, a própria secretária disse ontem na coletiva, há um ano ela vem repetindo as mesmas orientações. E a gente também aqui, que a gente quer que você fique bem. A gente sabe que a economia mudou, que a situação está difícil para todo mundo. Não tem quem não tenha sido atingido direta ou indiretamente pela pandemia, seja na área da saúde, quem já pegou, infelizmente quem teve parente, amigo, familiar que perdeu a vida. Olha, a gente não precisa se esforçar muito, né, para lembrar dos entes queridos ligados à família da gente, mas também aos amigos que a gente vem perdendo a cada dia, gente. É dramático, é a cada dia. E você percebe muito bem nas palavras da secretária que ela também está no limite, Flávio. Mas, Enemar, ela está cansada. Ela está na linha de frente. Com certeza. Como todos os enfermeiros. Eu vou lembrar muito bem do que eu disse aqui no dia 31 de dezembro, na homenagem que o Jornal 91 fez ao pessoal da área da saúde, aos enfermeiros, aos médicos, aos auxiliares, aos motoristas de ambulâncias, de SIAT, SAMU e por aí vai. A gente sabe que esse pessoal está no limite porque está há um ano ali, lidando com a vida de outras pessoas e de si próprias, porque correm o risco também de se contaminarem, e vendo as pessoas simplesmente ignorarem esse traiçoeiro vírus e principalmente essa nova mutação. E aí a secretária disse que o município está no limite de suas forças. E também ela trouxe um exemplo, acompanhe aí, gente, escute bem, pode aumentar o volume do rádio se você quiser. Ela traz um exemplo de uma situação de total irresponsabilidade que aconteceu numa empresa de Curitiba, é simplesmente inacreditável. Vamos acompanhar. Faz um ano que a gente repete insistentemente, um ano que a gente diz as mesmas coisas da importância de evitar o distanciamento social. A nossa equipe da vigilância foi num call center, 43 pessoas enfiadas numa sala, que não caberia a metade, todos sem máscara. O que fazer? O que dizer para essas pessoas? Eu não sei, eu preciso de ajuda. É um caso da psiquiatria, da psicologia, da sociologia, da antropologia, para entender tamanha negação das pessoas do problema. Nós estamos vivendo esse momento da negação, lamentável. Nós estamos no limite das nossas forças, tudo que nós podemos fazer, estamos fazendo. Pois é, secretária de saúde. A situação que está a secretária. Eu separei algumas frases que disse a secretária ontem. Não é
o momento de fazer check-up agora, os exames de rotina. Ah, mas eu preciso fazer, eu fiquei ruim, eu tô com uma dor de estômago, eu tô com uma dor de... Não precisa ir agora. E cirurgias eletivas que já estão suspensas, Até né? porque a secretária disse o seguinte, né? Essa nova cepa do vírus, né, que é muito mais agressiva, você tem mais possibilidades de pegar isso, eventualmente indo a uma unidade de saúde, porque ali estão os doentes. Então, se puder, fique em casa. Não é momento de fazer check-up, os exames de rotina. E aí, quando terminou a coletiva, a secretária disse, agora nós estamos numa guerra, me chamou a atenção, numa guerra contra o vírus. Né? Esqueça a politização, esqueça tudo isso. Que a gente quer focar exatamente no combate ao novo coronavírus, com a vacina também. E aí, a secretária, para encerrar, disse o seguinte, o vírus não tem cérebro e nem tem coração. Mas eu, o Enemar, o Marcos Souto, você que está em casa aí, nós temos. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem coração, a gente ama a nossa vida e a nossa família. E os amigos também. Então o recado está dado, um recado muito forte. E ontem, quando eu perguntei para a secretária em relação aos números, sobre a possibilidade de lockdown mesmo, da bandeira vermelha, agora há pouco, quando até a avó Dinda falava que eu estava concentrado aqui numa leitura, é porque eu entrei aqui no Facebook do prefeito Rafael Greca, nós temos um áudio aqui do prefeito nesse exato momento, é uma postagem que ele fez há poucos minutos sobre esta questão. A pergunta que eu fiz para a secretária municipal da saúde, que ela respondeu e você ouviu, o prefeito parece que ouviu a pergunta do Jornal 91. Vamos acompanhar o áudio do prefeito falando sobre esta possibilidade e a preocupação com o decreto que foi anunciado ontem e o alerta máximo, nível máximo dentro da bandeira laranja. Curitiba sempre esteve aberta, com restrição de um ou outro setor dentro das determinações sanitárias. Mas se passada essa fase de bandeira laranja, que nós vamos publicar hoje, com emergência de alerta máximo, nós aí sim seremos obrigados a um lockdown. Tá vendo? Tá vendo? Esse recado é pra você que gosta de festa clandestina, pra você que gosta de aglomerar, pra você que não entende. Eu acho que o Brasil, eu adoro o Brasil, eu sou brasileiro e eu já morei no exterior. Eu dou valor muito ao Brasil, apesar de tudo que a gente vê por aí. Eu dou muito valor ao Brasil. Mas o Brasil parece que é o único país, ou então o brasileiro é aquele que gosta, parece criança pequena. Não mexe na tomada, vai lá e mexe. Escuta, não vai tomar água gelada, vai lá e toma água gelada. A gente tá parecendo criança pequena que não quer obedecer. Você tem o direito de não querer obedecer, mas fique em casa, não vá aglomerar. Puxa, porque o vírus, ele transmite dessa forma, com aglomeração. Não, e se fosse só a gente o problema, se fosse só o seu o problema, você sairia responsabilizando por você mesmo? Não, eu vou sair, se eu pegar, peguei, paciência, eu sou forte ou não, entenda como quiser, mas olhe como o vírus é sacana. Ele contamina você para que você leve para outras pessoas e transmita isso. Ou seja, você pode estar legal, tá bacana, assintomático, portando o vírus, e aí você passa, o que é o pior de tudo, para a sua família, para os seus entes queridos, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seus filhos, que os jovens agora estão sendo altamente atacados por esse vírus, e de repente você se depara, você assintomático, numa boa, mas eu saí, não aconteceu nada comigo, e alguém da sua família, o seu filho, alguém lá na UTI lutando pela vida. Este é o desafio, esse é o maior problema que existe. Então, se você não dá muito valor pra você, de repente, não, eu sou diferente, eu não ligo pra vírus, se você é meio negacionista, lembre que você tem uma família e também tem amigos. Pelo menos crie um pouquinho de responsabilidade em relação a isso, que é o importante. Bom, o prefeito ontem, né, na questão do prefeito falou agora aqui no Jornal 91, mas o decreto saiu ontem, né, e aí, apenas pra gente dar uma pincelada rapidinha no decreto, que autoriza a reabertura agora do comércio não essencial, isso para Curitiba, tá, gente? Mas com restrições aos finais de semana. O decreto estadual, ele valeu até hoje pela manhã, às 5 da manhã, mas ele continua até a próxima quarta-feira, ainda com algumas restrições de horários de comércio. Então eu sugiro para você que é de Piraquara, você que é de Almirante Tamandaré, você que é de Pinhais, de Campina Grande do Sul, entra no site lá da prefeitura da sua cidade para você saber o que está valendo e o que não está,
porque Curitiba tem algumas medidas mais rígidas em relação ao decreto estadual. Em outras cidades, não há tanta restrição assim. Então procure o site da prefeitura da sua cidade, isso é muito importante. Olha, apesar do decreto estadual, antes da gente ir aí para as ofertas de emprego, apesar do decreto estadual, o governador deixou claro que cada município tem a sua particularidade e pode agir dentro da sua emergência que achar necessário. Então, por isso, essa liberdade, uma sensibilidade bacana para não ter aquela coisa autoritária sem consultar os prefeitos e os municípios do nosso estado. Afinal de contas, são 399 municípios que estão passando a mesma coisa que nós estamos passando aqui em Curitiba e cada um com a sua particularidade. É a hora de somar, não de dividir.